mandou para ela, sutilmente, da pior forma possível, fotos de trança, filmagens, coisas que ele que ele fazia. Ele passou todo o tempo que teve comigo pegando informações e jogou tudo isso para ela. Eu queria ser hétero, para sofrer menos. E eu achei que dessa forma eu estava curado. Mas o psicólogo, o que aconteceu? A casa caiu. O Pedro casou com uma mulher e levou anos para entender que não era de mulher que ele gostava, romanticamente falando. E ele entrou num ciclo de meter os pés pelas mãos até o dia que a mulher dele recebeu uma mensagem com uma foto mostrando ele e outro cara. Flus, boa tarde. Hoje eu estou aqui, ó, assistindo você e fazendo o meu crochê. Beijo, manda beijo pra Baixo Guandu, no Espírito Santo. Enilda, beijão, querido. Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufus. Olá, tesouro, cheguei para mais uma história e mais uma daquelas histórias que eu chamo de montanha-russa, que faz assim, ó, rum, 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 os acontecimentos. Porque a vida, às vezes, é monótona. Às vezes eu vejo uns comentários numas histórias. Eu achei essa história meio chata. Nem todos os dias, gata, são dias emocionantes. Mas a história de hoje é daquelas histórias emocionantes porque ela vai trazer uma grande lição para todos nós. Mais uma vez, o ponto de vista do homem que é gay e casa com uma mulher. Por que casa com uma mulher? E diferente da outra história que eu trouxe aqui no canal, que eu agradeço infinitamente os comentários, como eu fiquei emocionado com os comentários de vocês. Nossa, tesouro, vocês não têm noção. Porque assim, quando vocês acolhem um homem gay, independente dele ter casado com a mulher e tal, vocês estão me acolhendo, então eu me sinto abraçado, acarinhado, amado quando vocês fazem um elogio pro outro homem que tá contando essa história, porque eu não vivi isso, né? Eu sou gay desde sempre. Como eu já falei na outra história, colocava pano na cabeça e dançava blue jeans da Angélica desde criança. Mas o nosso amigo Pedro, Pedro de hoje, ele é gaúcho. E lá na terra dele, ser gay era o pior. É pior que ser bandido. É pior que ser. Sabe essas coisas ruins? É pior que tudo. E apesar dele sentir uma coisa diferente por homens, ele reprimia aquilo. Então ele casou, teve filho. E aí ele entrou numa onda, depois de um tempo, já tô dando um spoiler aqui que é pra você saber o que vai acontecer. De conhecer outros homens enquanto estava casado. E não se trata de julgamento, da gente ficar, apontar o dedo porque você fez isso. Se trata de entender, porque muitas mulheres, muitas amigas minhas passam por isso. Aqui no canal tem várias histórias, né? E elas querem entender, mas por que esse cara fez isso comigo? E eu sempre falo uma coisa que é... Ele é o que mais sofre nessa história, porque ninguém é feliz tendo uma vida dupla. E o Pedro tinha uma vida dupla, literalmente, você vai entender quando você ouvir essa história. Não vou ficar dando tanto spoiler. Aqui tá um calor do cão e eu tô suando mais ainda porque hoje foi dia de faxina. Eu fiz faxina aqui em casa. Fiz faxina escutando Dani Delanos. Quem mais faz faxina escutando a Dani Delanos? Hoje eu fiz faxina escutando a Dani Delanos. E aí eu tomei um banho rapidinho porque eu me arrumo, gatas, pra encontrar com vocês como se eu fosse pra um date. Eu passo perfume, eu tô perfumado. Tá sentindo, ó? Chega mais perto. Vem mais perto do meu pescoço aqui, ó. Sentiu? Eu tô perfumado. Eu me perfumo pra falar com vocês. Porque vocês são meu date, são minhas amigas. São pessoas que eu me importo. Então eu me arrumo pra vocês. Eu ponho uma roupa bonitinha. Eu tenho vários telefones pra gente ir variando. Eu ponho as flores aqui sempre pensando em vocês. Tomara que vocês gostem, porque eu faço com muito carinho, tá? Será que o Pedro já tá na linha? Pedro? Pedro? Tá me ouvindo? Opa! Pedro, quantos anos você tem? Eu tenho apenas... tenho 54 anos, ô Rufus. 54 anos, você é um bebê.
Se tu olhar do fim para o início, é que nem uma fila, né? Uma fila tem o início e tem o fim, mas as duas pontas são o início dependendo da ordem que tu olha, né? Nossa, que filosófico, eu não esperava essa resposta, mas eu só quero que você saiba que você é um bebê, que você está começando a viver agora. 54 anos não é nada. O Pedro hoje está aqui para contar uma história da vida dele, que você, Tesouro, com certeza já viu pelo título, mas antes da gente começar, vamos nós dois, eu e você, Pedro, vamos mandar um beijinho para Adriana Azevedo, que é de Cuiabá, no Mato Grosso. Ela falou que ela e a irmã dela são inscritas no nosso canal. Vamos mandar um beijinho para elas, Pedro? Um beijão, um beijão, beijão, beijão mesmo. Um beijão aqui do sul, um beijão com friozinho, porque eu sei que lá é muito calor, entendeu? Eu já tive também lá. Um beijão frio de temperatura, mas calor de emoção. Pois é, Tesouro, um beijo então de São Paulo, meu, e do sul, do Pedro, pra você. Se você quiser que na próxima história eu te mande um beijo, você deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Como você percebeu, eu estou com o meu leque, porque tá um calor do cão aqui em São Paulo. E Pedro, fala pra mim, pras pessoas, na verdade, como que você fez pra mandar a história pra mim, pra gente estar conversando aqui no canal, pra quem quiser participar, saber como fazer também. E por acaso, passando no Instagram, eu vi e comecei a escutar uma história de um rapaz um cara, né, que também passou por umas situações e começou a me interessar, e aquilo ali, eu comecei a me identificar, é mais ou menos por aí. Eu assisti, escutei, e aí daqui a pouco fui até o fim. Eu vou te falar a verdade, eu não fico tanto tempo assistindo, e me começou a me prender, tipo uma garra me prendendo, e eu fui até o final escutando tudo, e disse assim, se quiser, entre em contato comigo. Quando eu entrei em contato, eu vou te ser bem sincero, desse faz pouquinho tempo, eu disse, vou entrar só por entrar, porque não vai me chamar mesmo, né? Cara do sul, né? 1 milhão de pessoas mandando pelo Brasil inteiro. Não levou pouquinho tempo, ele pegou e me chamou. E eu disse, não acredito, me chamou de verdade. Eu disse, e agora, o que eu faço? Já fiquei com medo de novo. Eu disse, não, mas vamos lá, é legal. Foi exatamente isso. O Pedro contou com emoção. Ele foi lá no meu Instagram, mandou um resuminho da história dele. Logo que eu vi, eu chamei ele me passou o WhatsApp, a gente conversou um pouquinho e marcou um dia e um horário que ele pudesse pra gente estar aqui e ele compartilhar a história dele com todos nós. Então é só você ir lá no meu Instagram, @rufisjunior, e mandar um pedacinho da sua história pra mim. Se você preferir, gata, você vai no e-mail amigasdorufis@gmail.com e manda também um resuminho da sua história junto com os horários que você pode atender a ligação. Bom, o Pedro é uma história que muito nos interessa, porque, como eu já falei uma vez, eu já trouxe várias vezes mulheres contando que descobrem que os seus maridos são gays ou são bissexuais, e a gente nunca escuta direito o lado dos maridos que passam a vida nesses casamentos hétero. E a gente já teve uma história aqui, e agora vai ter outra, que é a do Pedro, porque o Pedro hoje tá com 54 anos, eu posso dizer assim que tá fora do armário, mas demorou muito tempo, porque pela voz dele, você já deve ter percebido que ele é machão, e além de tudo ele passou anos dentro de um casamento hétero. Vamos começar do começo, lá atrás. Como que tudo começou, Pedro? Começa assim, bom, bem no iníciozinho, bem rapidinho, entendeu? Eu fui criado para fora, né? A gente chama aqui para campanha, não sei como é que chama para fora do país aí, geralmente chamo da colônia, ou da roça, alguma coisa desse tipo, não sei como é que chama pra fora. Aqui a gente chama, eu nasci na campanha. Meu pai era agricultor, era pecuarista também, tinha plantações e criação de animais, e não nível empresarial, mas tinha alguma coisa, e eu me criei nesse meio. Com 12 anos, tá? Só que tinha lá escola até a 4ª série. Com 12 anos eu vim pra cidade, entendeu? Para estudar, para seguir a minha carreira. Vim morar na casa de uns tios meus, né? E fiquei, depois de 12 anos eu não voltei mais para fora, e 12, 13, 14, com 17 anos, entendeu? Como eu sou envolvido com essa questão cultural, eu sou gaúcho, tenho uma honra de dizer que sou gaúcho, né? Com essa minha revolução farroupilha, como na palma da mão, eu entrei para um centro de tradições gaúchas, CTGs que a gente chama aqui no sul, para dançar em grupos tradicionalistas. Com isso a gente desenvolve questão musical, questão de dançarinos, questão de se alguém já deve ter escutado isso, é dançar chula, dançar sapateio, dançar facões, dançar bolhadeiras e outras coisas tanto que são ligadas à nossa cultura gaúcha.
E nesse meio, só que quando a gente entra para isso, tu entra para grupos, né? Casais, homem, mulher, tudo assim. Tá, lá eu já tô com 17. Dos 17 até os 22, eu tô indo rápido, né? Porque minha idade é 54, né? Eu vou chegar lá. Até os 22, eu sempre tive envolvido com isso. E como a gente se destacou em grupos que chamava bastante atenção, entendeu? Sabe o que é? A gurizão, entendeu? Com 17, 18, 19 anos, desse dançarino, chega a fazer apresentações fora, com coreografias diferenciadas, roupas diferenciadas, danças, chama muita atenção das mulheres, né? O que aconteceu? O Pedro, naquela época, era o garanhão, agarrava a torcida do Maracanã toda, entendeu? A torcida do Maracanã, feminina. Feminina, tá. Sim, feminina, tá? Durante todo esse tempo, tá? Desde esse tempo, assim, existia alguma coisa no meu subconsciente que me chamava a atenção para olhar os homens, entendeu? Mas o meu preconceito, a minha capacidade de achar que isso é errado, fazia com que eu tinha que olhar as mulheres, eu tinha que fazer, eu obrigava isso, ninguém me obrigava isso, eu obrigava a ser hétero, entendeu? Porque tinha que ser gaúcho, como é que é? Eu, só para ter uma noção a respeito de dimensão, eu estou na cidade de Rio Grande. Rio Grande, estamos a 230 quilômetros do fim do Brasil. Ou seja, nós estamos quase no Chuí. Chuí é Uruguai e acabou o Brasil, entendeu? Então, assim, é frio, é conservador, é um monte de coisas que vocês podem imaginar. E nesse período que você estava pegando a torcida feminina do Maracanã, o que você pensava quando via os meninos? O que passava pela sua cabeça? Me chamava muito a atenção, tá? Mas aquilo que eu te fiz, o que eu te falei, eu reluto contra todas as vezes que eu via isso, entendeu? Eu direcionava o meu pensamento, meus olhos para as meninas, porque digamos que eu lutei contra isso a vida toda, acho que eu nasci lutando contra isso, né? Tu tá com 17, 18, 19 anos, tu tá no auge da puberdade, tá? É do tipo assim, ó, eu disfarçadamente, com essa idade, que ninguém poderia saber, ia nas banquinhas de revistas, entendeu? E eu tinha curiosidade de ver as revistas na época, entendeu? O G Magazine, era revistas gays, antes de ver homem pelado. Entendi. E eu acabava comprando isso às escondidas, entendeu? Eu levava escondida, via essas... Tu sabe o que a gente fazia, né? Que se faz, né? Tá? Mas tinha que comprar das mulheres também, porque ficava uma luta de eu contra eu mesmo, né? Mas aí, olhando as mulheres, você de fato sentia alguma coisa. Não era forçado, você sentia ou não? Digamos que... Eu não posso dizer assim que eu sentia atração por homens, entendeu? E sentia atração por mulheres. Eu sentia atração por alguma coisa que eu não sabia o que era. Tá. Entendeu? Eu não posso dizer assim, ele é bissexual. Não era isso, entendeu? Eu simplesmente não sabia o que era. Eu queria apenas saber quem eu era. Entendi. Tá? E você tinha o jeito assim, você não era nada afeminado, então você não tinha problemas com a sua família, por exemplo? Não. Inclusive, do tipo machão, grosso, sabe? Assim, nós aqui, gaúchos, temos uma fama de ser grossos. E realmente eu vou te afirmar, gaúcho é grosso. Mas grosso e mal educado são duas coisas diferentes. Grosso é o nosso formato de a gente falar, a gente é firme nas nossas palavras. De repente a gente pode se tornar agressivo, mas é o jeito que a gente tem de falar pelo formato que a gente fala, pela nossa miscigenação, que vem muito italianos e outros tantos aqui, uruguaios, né, que misturaram com a gente. Nós temos um jeito, nós não somos delicados no falar, nós somos muito bruto, entendeu? Entendi. Mas é a nossa criação, a gente não é mal educado. E você era assim, então respondendo a pergunta, você não era nada afeminado, então até então não tinha nenhum conflito com a família, alguém que ficava falando, para de rebolar, não, nada disso. Não, nunca tive isso. Tá. Do tipo, essa é coisinha de bichinho, essa é coisinha de viado, vocês nunca falaram esse tipo de coisa porque eu também tinha preconceito disso, né? Podia ser, mas tinha preconceito disso. Conheci que foi minha esposa, e aí o que aconteceu? A gente acabou transando e ela acabou... Nós íamos noivar e ela engravidou. E aí a gente acabou casando porque ela ficou grávida, entendeu? Então eu fiz um filho com 20 anos. E 4 anos depois, mais um filho veio. Esses filhos, tudo entramos para dentro de um centro de tradições gaúchas, dançaram também junto. A gente viajava por todo o estado a respeito de apresentações e a vida foi legando. O que aconteceu? Durante todo esse tempo
que a gente teve se criando com os filhos, eu fiquei casado 25 anos. 25 anos com minha mulher. Durante todo esse tempo que a gente teve casados, eu acho que a gente não... Digamos que eu e ela, a gente não criou, ou eu não criei, ou tentei pelo menos criar alguma coisa hétero entre nós. Ou seja, alguma coisa mais íntima entre nós. Nós éramos os filhos, o Centro de Tradições Gaúcha, que eu ia apenas de segunda a segunda, entendeu? Eu era todos os dias lá, trabalhava. Assim, me envolvi muito com outras coisas. Hoje, a minha psicóloga disse que isso sempre foi uma fuga, né? Eu sempre fugi da minha realidade dessa forma, me envolvendo com outras coisas, durante a vida toda. Crescemos. Quando eu tinha 17 anos de casamento, eu já estava com 40, eu acho. Eu sei que eu já tinha 38, 39, se não me engano, assim. Então, digamos que a gente, final de semana, ia pra praia. Aí eu ia sair para caminhar com a minha esposa, dar uma volta na praia, né? E o que acontece? Vem aquele cara de sunga, bonito, sarado, e uma mulher bonita do lado dele. Quando eu não prestava atenção, eu estava olhando ele, né? E automaticamente, quando eu me fragava que eu estava fazendo isso, eu virava o olho para ela e achava, pô, que mulher gostosa, não sei o que. Eu dizia para mim mesmo isso. Eu disse que mulher gostosa, não sei o que, mas digamos que eu estava interpretando comigo mesmo. E eu nem percebia que eu estava fazendo isso. Com 17 anos de casado, meu filho já com 17 anos também. Até o fato desses 17 anos de casado, você nunca havia se relacionado com homem e também tinha um casamento feliz, entre aspas, assim, feliz padrão, aquela família margarina. Padrão, aquela família de livro de receita, sabe? Tá. Aquela com um livro de instrução. Era uma vez e viver feliz para sempre, sabe? Um livro que começa assim, era o livro até os 17 anos. Eu fiquei casado 25, né? Desculpa, eu não fiquei casado 25, eu fiquei casado 27. Então, com 17 anos de casamento, eu descobri aqueles, mexendo nos celulares, mas eu descobri aquelas salas de bate-papo do UOL. A famosa coisa antiga, né? Claro. É que nem tinha o Orkut, né? Aquela sala de bate-papo do UOL é o início da história. E aí comecei a falar, não sei o que, e começava e aí tu via, e daqui a pouco só que aquilo começou a despertar um interesse, uma curiosidade, e o que acontece? Acabei, depois de meses entrando e falando naquilo, porque assim, eu sou vendedor, então como eu sou sempre na rua, eu tenho horário disponíveis para fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, entendeu? Fazem 30 anos que eu sou representante, né? Então eu sempre fui. Então, assim, eu não trabalho dentro de uma empresa, não tenho chefe na minha cola, né? Então eu posso fazer o que eu quiser. O que acontece? Eu fiquei muito tempo, eu ficava com o carro parado em um determinado local, conversando com um, daqui a pouco falando com o outro. Nisso que, entendeu? Eu comecei a conversar mais com um cara. Qual era seu nick no bate-papo da UOL? Qual era o quê? Seu nick no bate-papo da UOL. Eu nem me lembro. A cada vez que eu entrava, eu botava um diferente. Mas você botava nome ou você botava quero transar? Não, nada disso. Eu botava, tipo, João, daqui a pouco era Antônio, daqui a pouco era Pedro, daqui a pouco era qualquer nome. Entendeu? Só que todas as vezes era diferente. Eu nunca fui a mesma pessoa, nunca, entendeu? Eu sempre me escondi embaixo de muitas folhas, muitas capas, né? Tanto que eu tenho 2 celulares, sempre tive isso. E aí eu tinha um outro celularzinho velho, na qual eu tinha um número, na qual era tudo assim, era tudo um extra. Digamos que era um esconderijo que eu tinha, entendeu? Um celularzinho velho que eu dizia para todo mundo que eu tinha esse celular porque eu tinha que ter aplicativo de banco em outro lugar. Alguma invenção eu inventava, eu sou muito bom nisso, né? Ou era muito bom nisso, né? Alguma coisa eu inventava para ter um outro celular que estava sempre jogado, mas aquele celular era o celular das minhas fugas, né? Como eu te falei, 17 anos conversando com o cara, começamos a conversar, trocamos o WhatsApp, e aí eu já não estou falando nesse celular antigo, já estou falando no meu celular particular, comecei a conversar com ele, e aí começou a subir assim, uma curiosidade muito grande, entendeu? E aconteceu que a gente acabou marcando de se encontrar, entendeu? Só que assim, eu sou Pedro, né? Mas o nome que eu dei para ele era Fábio, né? Era um nome que eu tinha fictício.
que tinha tudo diferente, né? Fábio, eu sou representante comercial, eu dizia que eu era corretor de imóveis, e assim, tudo era outra história, era uma outra pessoa. Na verdade, eu me sentia essa outra pessoa. Quando eu estava fazendo alguma coisa desse tipo, eu me sentia sendo aquela outra pessoa, como se fosse uma fuga. Eu tinha dois personagens, eu era duas pessoas, dois personagens. Sim, tipo a usurpadora. Eu não sei porque eu não assisti muito essa novela, mas é mais ou menos isso, entendeu? Tinha um personagem que não, que na verdade eu não criei esse personagem, eu me sentia ser essa pessoa naquele momento e me sentia ser o Pedro aqui no outro momento. Eu não cruzava um com o outro, é como se eu realmente fosse duas pessoas, tá? Entendi. E aí marquei de ir na casa da pessoa, né? Coragem, muita coragem, tive que ter muita coragem, eu já tinha quase 40 anos já, tive que ter coragem pela primeira vez. E eu fui na casa dele. Cheguei lá, tipo meio que animal, entendeu? Cheguei, já pegação, já fomos lá para as finaleiras, entendeu? E foi sua primeira vez com um homem? Primeira vez com um homem. Caramba. Primeira vez com um homem, com quase 40 anos. Não digo por isso, eu digo por você chegar e já ir direto para os finalmente. Por ser a primeira vez. Porque na verdade, assim, ó, eu não sei se tu me entende, eu não conseguia naquela época enxergar um homem tendo atração por um outro homem. Eu não conseguia enxergar um homem namorando outro homem. Eu não conseguia enxergar um homem casando com outro homem. Ou alguma coisa semelhante a isso. Uhum. Entendeu? Eu não, o meu preconceito não deixava que eu imaginasse isso. Tanto que ele me disse que ele era casado, né? E eu sou tão inocente nessa história que eu cheguei na casa e eu sou muito observador. E eu vi que a casa não tinha muito formato de mulher, porque quando tem uma mulher na casa, ela tem toques femininos que é um que mostra. E eu vi que ele disse que era casado, o marido dele a esposa dele estava trabalhando, né? E eu não conversei muito já, entendeu? Porque eu estava em estado de choque, apavorado. Fomos finalmente e eu fui embora. Só que aquilo me tocou tanto que a gente continuou conversando. Continuou conversando. O que acontece? Ele era casado com homem, entendeu? Mas eu sempre achei que ele era casado com mulher, entendeu? Uhum. E aí, assim, ó, só que aquilo, nós homens, somos muito... Eu vou, de repente, ser feminista agora, né? Mas nós homens somos muito tapados em algumas coisas. A gente, às vezes, não enxerga que as mulheres têm muitas capacidades superiores, inclusive a nossa. Porque nós somos muito transparentes. Finalmente e a mulher um homem que reconhece é muito isso. inteligente. Claro, com certeza. Finalmente um homem que reconhece isso. Isso é óbvio. Eu reconheço, biologicamente, a mulher tem muitas capacidades superiores à nossa. Claro. E eu te digo uma coisa, assim, eu estou numa zona portuária onde tem muitas empresas, indústrias aqui, né? Ou tem muitas hoje mulheres soldadoras, mulheres que ocupam espaços que era só de homem. Uma outra vez aconteceu na casa dele de novo, e a gente conversava quase todos os dias. E tava assim, ó, por ser a primeira vez, tava fervoroso aquilo comigo, mas não era eu, entendeu? Uhum. Era o Pedro que chegava em casa, aquilo não acontecia. Mas daqui a pouco, ele mandava uma mensagem de WhatsApp, e eu comecei a deixar muito furo, né? Então, mas peraí, era a primeira coisa que eu ia te perguntar. Você foi lá, fez tudo com o cara, beijou na boca, fez tudo que tinha direito de fazer. Não. Não beijou? Beijo na boca. Não. Como não? Beijar na... Eu vou te dizer uma coisa. Nessa época, beijar na boca é coisa de viado. Era isso que eu pensava. Entendi. Entendeu? Então era, possivelmente, agarra, não sei o que, mais beijos, essas coisas, não. Isso é coisa de... Desculpa o palavreado, mas é coisa de puto, né? Gaúcho, que imagina, gaúcho criado nisso aí, como é que eu vou enxergar umas coisas dessa, né? Então é tipo assim, já que eu não beijei na boca, eu não sou viado. É mais ou menos isso. Tá. Parece bobagem, né? Entendeu? Graças a Deus que eu tenho um psicólogo, senão eu acho que eu estaria pensando nisso até hoje. Não, tudo bem, não tem problema. Mas aí você, então, ficou com o cara, não beijou na boca, fez tudo que tinha direito. O que você pensou na hora que você chegou em casa e encontrou com a sua mulher? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei, se eu dissesse assim, eu cheguei em casa e me senti culpado, não me senti culpado. Porque não era eu que tinha feito aquilo. Tu entende? Toda vez eu tô tocando nesse mesmo assunto. Não era eu, era uma outra pessoa que tinha feito aquilo. Você conseguia mesmo fazer essa dissociação? Você não ficava olhando pra ela e falando, nossa, não.
Não. Era um outro cara que tinha feito aquilo. Eu chegava em casa como se nada tivesse acontecido e aquilo aconteceu numa outra situação deles. Entendi. Claro que isso vai diminuindo a nossa relação íntima, eu e ela, entendeu? Porque não tem como haver comparativo quando a gente, por exemplo, eu e minha esposa vamos transar, entendeu? Que já estava bem menos quantidade, muito menos quantidade, para ter uma ideia, entendeu? Não tem como não comparar uma coisa com a outra, não tem. Isso vai acontecer, né? Acontece, tanto que acontecia. Só voltando, eu continuei a mexer em celular e acontece que ela percebeu que tinha alguma coisa errada, entendeu? E eu não percebi que ela tinha percebido isso. E eu conversava com o celular no final de semana, eles estavam conversando com ele. Né? O que aconteceu? A gente pré-julga as mulheres como sendo burras, né? Elas deixaram de ser, ela acha que elas nunca foram burras, entendeu? Ela simplesmente escaneou o meu celular para web, para o computador em casa. E aí o que aconteceu? Ela muitas vezes acompanhou algumas conversas nossas de casa ao vivo, porque eu conversava e apagava as conversas depois. Mas se ela tivesse em aberto, ela conseguiu ver. Então ela conseguiu ver algumas conversas minha com ele, entendeu? O que aconteceu? A casa caiu. Um dia, eu tô chegando numa quarta-feira, me lembro até disso, eu tenho uma quarta-feira, tem um carro de um casal que são muito amigos nossos, eles são muito amigos que são envolvidos com o nosso CTG da minha, muito amigos, assim, eu sou apaixonado por eles, mas que ele é muito amigo do casal. E o meu, no caso, na época, era meu cunhado, né? Tava lá em casa. Eu cheguei, vocês sabem, vieram me visitar. Eu parei o carro, botei o carro dentro da garagem. Eu tinha um carro, ela tinha o carro dela, né? Eu botei o dela na frente, eu botei o meu atrás. E eles com um cara que não sabia o que falar, ela chamou eles para conversar, contou para eles a história de que eu tava tendo caso com um homem, porque eu era bicha, porque eu era viado, que era coisa de puto, não sei o que. Ela acabou falando isso, né? Como assim? Do que tu tá falando? Eu peguei as conversas, tu tá saindo com um cara, não sei o que, tu me traiu com um homem, a coisa mais nojenta que possa existir na face da terra. Ela era extremamente homofóbica, né? Coisa mais nojenta que possa haver na face da terra, entendeu? Até porque esses bichos viados têm que ferver no inferno, não sei o que, sabe? Aquelas coisas bem pesadas, entendeu? Claro. Eu não posso criticar porque na situação ali ela tá uma mulher traída, descobrindo uma coisa, não sei até que ponto é verdade que ela pensa a respeito disso, né, mas toca o barco. E aí eu disse, não, mas eu até conversei por curiosidade, eu me defendi, né, eu já até conversei realmente por curiosidade, e os outros estavam ali, né, e eu já até conversei por curiosidade, me deu curiosidade isso aqui, mas não cheguei, eu sempre neguei até a morte, que eu não tinha saído com ninguém, que simplesmente a gente estava conversando, mas nunca tinha chegado aos pontos finais. Final da história, o pessoal estava ali, disse que não tem problema, a gente entende, não sei o quê, vamos se acalmar, porque claro que os ânimos ferveram, né? E aí, fim da história, eu peguei minha mala e saí de casa. Tive que sair de casa, né? Essas conversas que ela viu tinham teor sexual? Tinha, com certeza tinha. Tá. Tinha até fotos, nudes, coisas assim. Só que eu não sei o que ela viu, entendeu? Porque eu passava alguma coisa e apagava. Passava uma coisa e apagava. Porque tu só consegue ver se tu tiver online ao mesmo tempo, né? Se tu não tiver online, se os dois não estiver online, tu não pode ver, né? Mas tinha desculpa pela nada, tinha putaria mesmo, né? E ela viu muito disso. Fui embora. A minha irmã, eu tenho duas irmãs, né, na qual eu sou apaixonado, são as melhores coisas da minha vida, são minhas duas irmãs. Uma com 51 e uma com 51 e uma com 48. E aí uma delas eu tinha uma casa com três andares e uma das peças eu fui morar com ela. Só que acontece assim, ó, eu não aceitava aquilo, Deus, eu não conseguia aceitar de que eu fosse sair de casa, deixar meus filhos, deixar tudo, entendeu? Por causa de homem, por causa disso, até porque eu não concordava, eu nem enxergava que eu tinha feito aquilo, eu achava que eu não tinha feito aquilo, que como se fosse outra pessoa, é uma coisa meia surreal, né? O que aconteceu? Comecei aí, claro, só que ao mesmo tempo veio a questão da revolta. Bom, fui botado para fora de casa, tudo bem, quer saber uma coisa, eu vou me soltar agora, vou acontecer. Fiz e aconteci em uma semana, passei uma semana fazendo isso. Mas aí te bateu o vazio, toda a história que tu tinha parece que foi te jogada por cima, a tua vida foi jogada por cima. Liguei para ela, comecei a chamar ela, comecei a pedir desculpa para ela, dizendo que aquilo tinha sido um vacilo, que eu não tinha saído com ninguém, não tinha acontecido, sempre na base da mentira, eu estava mentindo, né, porque tinha acontecido mais de uma vez.
E aí ela se aceitou comigo a se encontrar. E aí, frutos disso que, ó, começamos, eu e ela, e a gente marcou de se encontrar, fomos para um motel, conversamos no motel, entendeu? Fruto disso, começamos, todo mundo achava que a gente estava separado. Eu e elas começamos a namorar às escondidas, entendeu? Ela me aceitou de volta, só que aí assim, a gente começou a fazer aquelas coisas de adolescente, né? Tipo, transar no carro na beira da praia, ir para motel, ir para o mato, ir para um monte de coisas que a gente não fazia como jovem. E eu achei que dessa forma eu estava curado, entendeu? Então aquilo que tinha passado por mim tinha sido um lapso, mas não ia voltar. Aquilo não vai voltar. Isso não vai voltar. Aquilo foi um escorregão e eu já sei que isso não é certo. O certo é família, o certo é tu ter uma mulher do teu lado, o certo é tu criar teus filhos, o certo é tu ir para a campanha cuidar de animais, é dançar em 700 versões gaúchas. Isso é o certo. Entendeu? Gostar de outro homem, ter relações sexuais com outro homem, está errado isso. Isso não é uma coisa divina, isso é uma coisa demoníaca. Entendeu? É coisa de viado, coisa de puta. Eu não posso, isso está certo. Então tá, beleza, vamos continuar. Continuamos namorando por uns 5 meses, mais ou menos, às escondidas. Né? Só que assim, ó, chegou no final de ano, eu tenho um sítio para fora, né? Um sítio na campanha lá, onde todos nós nos encontramos e passamos o Natal, rompemos o Natal. Eu, minhas 2 irmãs, filho, tudo aí. E eu sou padrinho de alguns, eu e ela são padrinhos de alguns, outros são padrinhos dos meus filhos, e tem tudo isso. Então a gente ia se encontrar nesse sítio, no Natal, numa véspera de Natal, para festejos de final de ano, entendeu? Para festejos de Réveillon, de festas de Natal, né? O que aconteceu? Quando chegou lá no dia, lá no Réveillon ali, que a gente soltou no 24 para 25, a gente solta o foguete, aquela coisa toda, né? Aí eu pedi a palavra, fui no carro, busquei um buquê de flores, trouxe uns anéis e pedi ela em casamento de novo, na frente de todo mundo. Foi a coisa mais linda, desse tempo de choradeira, aquela coisa assim, tudo muito perfeito. Porque eu já estava curado, entendeu? Essa coisa de ser viado, essas coisas, não está errado, entendeu? Então eu já estava curado, então eu já tinha conseguido me libertar. Isso é o que a gente luta contra, né? Voltamos normal, voltei para casa, vida que segue. Passou 1, 2, 3 anos, 4 anos, e sempre ela tocava nesse assunto, sabe? Ela se sentia ferida e tocava nessa ferida, entendeu? E isso me perturbava, porque eu não queria lembrar disso, eu não podia. Vontades minhas internas tinha muitas, mas eu sempre sufoquei elas para que isso não deixasse aflorar. Para aquele cara Fábio que existia, que tinha um celular, que fazia, entrava em páginas, aí depois já tinha descobrido até o Grindr, né? Que entrava em páginas, não sei o quê, entendeu? Para sair com caras, entendeu? Que aquele cara não aflorasse de novo. Só que ela sempre tocava nesse assunto. Não tem como resistir. Aí acabei descobrindo o Grindr, e aí eu entrei no Grindr, aí eu comecei a fazer uma fugidinha só hoje. Então, peraí. Quando vocês voltaram, de fato, voltaram oficialmente, você definitivamente tinha parado de executar as ideias. Você não entrava mais em aplicativo, você não procurava homem, apesar de ter os pensamentos, correto? Depois que a gente voltou, quando a gente voltou, vontade eu tinha todos os dias. Entendeu? Mas eu lutava contra. Mas pouco tempo, uns 2 anos mais ou menos, acho que eu consegui ficar fora. Entendeu? E quando ela jogava na sua cara, ela jogava o quê? Ela falava o quê exatamente? Eu ainda. É do tipo assim, ó, eu nunca acreditei. É do tipo assim, por exemplo, estamos conversando, qualquer coisa, eu nunca acreditei que tu não tenha saído com homem. Entendeu? Porque essa corja de viados é nojento, eu não acredito que tenha feito isso. Eu digo, mas eu não fiz isso. Né? Mas eu não sei, eu não acredito nisso. Ela nunca acreditou que eu não tivesse saído, entendeu? Ela sabe, claro. E ela sabe, ela sentia, ela sabia, né? Claro. E automaticamente acabei saindo de novo. E seus filhos ficaram sabendo da história nesse hiato? Não, naquele momento que aconteceu, meu filho estava com 17, o outro estava com 13. Não, 12 anos, entendeu? Souberam da história, entendeu? Eles não estavam no dia lá. Eles não estavam no dia porque eles tinham saído de casa. Não sei como é que ela fez lá para eles não estarem em casa. Mas eles souberam algumas coisas. As minhas irmãs souberam uma coisa porque ela falou para minhas irmãs. Ela falou para várias pessoas, né? E eu sempre disse que não tinha acontecido. Que eu tinha conversado, mas que não tinha acontecido. Eu não tinha saído com o cara. Então todo mundo sabia que você tinha conversado com o cara. Ela meio que falou para várias pessoas. Tá, ela meio que para se vingar, ela falou para várias pessoas e as pessoas assim, ó,
eu sou muito reativo, entendeu? Eu sou muito grosso, do tipo me tornando muito ogro quando alguém me agride. Se alguém me agredir, a minha reação contra uma ação, na época, claro que hoje bem mais calmo, né? Era muito grande. Se alguém me falasse qualquer coisa dessa e me debochasse, fizesse qualquer coisa de mim, era perigoso até eu perder assim, perder a estribeira, como a gente chama aqui, e até agredir, entendeu? Então as pessoas sabem que eu sou assim, então ninguém me falou, nunca me falavam nada, entendeu? É como se tivessem medo de mim, mas é pior, porque no caso tu vê as coisas escondidas. Bom, o que eu quero deixar claro com todas essas perguntas é que mesmo que você tenha voltado e tenha se curado da homossexualidade, que era o que você acreditava que tinha acontecido, no seu íntimo, quando você deitava na cama, você fantasiava com outros homens, apesar de não estar praticando. E aí ela mesma falou tanto disso, jogou tanto na tua cara, que chegou uma hora que você foi viver aquilo de novo. Que aí já tinha os aplicativos que transformou tudo em uma agilidade, né? Uma rapidez, bem isso aí. Acontece que assim, ó, mesmo quando a gente ia ter os nossos momentos íntimos, a gente ia transar, eu e ela, entendeu? Eu já estava numa situação, mesmo já não saindo ainda, do tipo transar com ela pensando em homem. Pensando que eu estivesse transando com homem, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, assim, e aí o que acontece? Como tem isso e tu consegue mais sentir prazer e atração pelo aquele corpo feminino, não sente, assim, tu sente carinho, mas a atração física, a atração carnal, eu não sentia mais. Entendeu? E aí, como é que tu vai conseguir? Nós sabe que o homem tem que ter ereção, tem que ter um monte de coisa. Como é que vai conseguir fazer e cumprir o teu papel de macho, né? Se tu não tiver um incentivo? Aí tu tinha que fantasiar na tua cabeça, tu tinha que interpretar. Entendi, era isso que você fazia. E aí começou... Era isso que você fazia. Isso. E isso foi se propagando. Aí o que acontece? Aí tu quer transar menos, entendeu? Se tu não tem vontade, assim... E ela percebe isso. Tipo, a gente passar 1 mês, 2 meses, sem não acontecer nada. Chegou uma vez a ter 5 meses sem acontecer nada, né? Misericórdia. 5 meses sem ter acontecer. Não acontecer com ela, né? Mas eu acontecia comigo na rua, porque eu já estava tendo alguns casos na rua. Acontece. E eu entrei no aplicativo, acabei voltando, né? Com essa história, para sanar essa situação. E incorporei de novo aquele personagem que eu tinha. Eu me transformava em Fábio, com outro telefone, com outro número, com outra personagem. Entrava nos aplicativos Grindr. E só que passou-se tanto tempo e aí o meu casamento já estava praticamente destruído. 10 anos já tinham se passado dos últimos 17, e já estou com 27 anos de casado. E aí ela veio, aí eu já fazia muita coisa fora, e aí ela veio a ver, assim, a gente brigou, começou a brigar, a gente passou mais de ano sem ter nenhum tipo de relação, entendeu? A gente estava separado dentro de casa. Né? E aí ela veio a pedir a separação. E por que você continuava? Mesmo quando você voltou a sair com os caras, por que você continuava com ela? Digamos que medo de assumir uma coisa, medo de ficar sozinho, medo do preconceito. Eu tinha muito preconceito, entendeu? Muito preconceito. E teve uma outra coisa que aconteceu nesse meio tempo, uns 7 meses antes dela pedido de separação dela, que foi em novembro, ela pediu separação em novembro. Lá uns 6, 7 meses antes, eu conheci também algumas pessoas e conheci um carinha que ele fazia, aqui é uma cidade universitária, né? Então ele fazia faculdade e a gente começou a ter vários relacionamentos, e a gente saía, e ele meio que assim, era muito inteligente, viu que eu era tipo um paizão que ele precisava, entendeu? Ele é maldoso, eu vou te dizer assim, ó, esse mundo gay que eu vim descobrir depois, ele é perigoso, entendeu? Eu te digo assim, ó, hoje eu tô tranquilo, mas para quem não é, acho que a gente tem que saber o que faz, porque ele é perigoso, ele tem todas as intenções em todos os meios, entendeu? Ele começou a manipular a minha situação e eu meio que sou de assumir a ajuda dos outros, começava a levar para tudo que eu levava, dava presente, aquela coisa toda, ainda casado, eu sei, 6 meses antes da separação. Aí você já beijava ele na boca? Aí já estava tirado. Não era eu, não era o Pedro, era o Fábio que fazia isso. Tá. O Pedro não fazia isso.
O Pedro acha isso extremamente proibido. Uhum. Só que em novembro ela vem a me pedir separação, né? E eu já não estava mais curtindo esse cara, né? Mas eu não sabia dizer não, eu nunca sei dizer não para nada, né? Então sempre deixo me levar. E quando eu pedi a separação, falei para ela, fui morar sozinho, né? Aí como eu tenho o sítio para fora, fui morar no sítio, morar na fazenda lá. E deixei a casa com tudo para ela, toda a casa, com piscina, tudo, deixei o carro dela e mais tudo, todos os móveis, tudo que eu tinha adquirido junto com ela ficou para ela. E eu fui pro meu sítio, porque o sítio era de heranças do meu pai, né? Uhum. Acontece que ele quis namorar comigo, entendeu? Queria namorar, e eu não queria esse tipo de coisa, não enxergava isso, não... Ele queria automaticamente, do tipo, assumir alguma coisa comigo, ele queria que eu namorasse, aquela coisa toda, e eu não queria, disse que não queria, só que eu não disse que não queria, eu simplesmente sumi, sabe? Desapareci, não queria mais, não atendia muito telefone. Levantou uma revolta nele, né? Ele acabou entrando em contato com a minha ex-mulher, que eu já estava separado, com a minha ex-mulher, mandou para ela, sutilmente, da pior forma possível, fotos de trança, filmagens, coisas que ele fazia. Ele passou todo o tempo que teve comigo pegando informações e jogou tudo isso para ela, entendeu? Nós já estávamos separados, mas ele mandou assim as coisas da pior forma possível para se vingar de mim. Ele mandou foto sua fazendo amor com ele. Sim, isso. E a sua então, ex-esposa, você não tinha admitido pra ela que saía com homem até esse momento? Não tinha admitido para ela. Nós em novembro se separamos. Ela recebeu uma chamada no WhatsApp dela dizendo assim, ó, que como ela era uma consultora Mary Kay, ela era uma diretora, na verdade, Mary Kay, e um cara com o nome de Gabriel, com a foto dele aparecendo, queria entrar em contato com ela porque ele queria se cadastrar. E umas coisas assim, que ele tinha salão, não sei o quê. E foi toda hora falando com ela, e que dizia que e disse para ela, o seu marido que disse que deveria entrar em contato com a senhora, não sei o quê. Era ele se passando, né? Que é seu marido, tá? Aí no outro dia ele mandava a mesma mensagem, ela disse que ela estava viajando, aquela coisa toda, né? No segundo dia ele pegou e disse assim, o seu marido Fábio, seu marido Fábio que me mandou. E aí ela chegou para mim e disse, ô Pedro, esse cara tá dizendo que é meu marido Fábio, mas eu não tenho marido Fábio. Eu não tenho marido Fábio. Que história é essa? Ela já se fragou que tinha alguma coisa nisso. E aí eu pedi pra ele, aí eu me assustei, achando que já era uma história, já vi que ia acontecer alguma coisa. Eu disse, bloqueia direto, bloqueia, porque isso aí é furada, não sei o que. E aí ela esperta disse, não vou bloquear. Eu vou continuar dando corda, porque eu acho que eu vou descobrir muita coisa. E foi o que aconteceu. Ele começou a mandar mensagem, aí nós voltamos pra minha cidade aqui. Eu fui pro meu sítio, e aí ele passou todos os dias, sabe aquela coisa, ele foi dando veneno para ela em doses homeopáticas. Um dia ele falava alguma coisa, e ele apagava, e depois ele começou a contar a história para ela, que a gente viajou, que a gente fez um monte de coisa, que eu fazia. Imagina com a cabeça que fica a tua ex-mulher, né? Ela começou a ter problemas psicológicos. Você viu as fotos? Não, eu nunca vi, porque ele mandava e apagava desse. Ele nunca deixava provas, rastros. Mas ela te falou o que eram essas fotos? Falou. Me falou como é que era e eu sabia que foto era, né? Sabia porque ele pegava algumas fotos e... Inclusive, tem uma vez uma filmagem de uma loucura que a gente fez aí, uma curtida, ele filmou, né? E ele tinha essas coisas, ele tinha tudo guardado. Ele tinha muitas provas e ele desenhava as provas, ele pegava uma prova e deixava pior do que ela já era, né? E ela me xingando todo dia ele mandava mensagens agressivas, ela me xingava, ela queria me encontrar, ela queria destruir meu carro, ela queria assim, fazer um monte de coisa contra mim. Eu vivia meio que me escondendo na cidade, assim. Ela nunca não me achava, mas eu vivia meio que me escondendo na cidade. Então assim, me põe no lugar dela, ela se assim, destruiu a vida dela, aquilo ali. O cara destruiu a vida dela. Isso assim, foi uma parte dura na minha vida que aconteceu, e com isso já fui procurar psicólogo, né? Porque eu estava sentindo assim que de repente eu ia acabar surtando, porque era muita coisa me acontecendo ao mesmo tempo, né? E ainda ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar e tinha que ter discernimento para isso. Eu tinha medo que ele fosse fazer as mesmas coisas com os meus filhos. Imaginam que honra seria, que situação seria
apresentar para os meus filhos as mesmas coisas que ele apresentou para minha ex-mulher. O que aconteceu? Eu disse assim, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que falar para eles antes que chegue aos ouvidos deles de uma outra forma, de uma forma mais venenosa, né? Eu me lembro que eu estava na faculdade, eu estava estacionado na faculdade, né? E eu gravei 4 vídeos, assim, de 2 minutos e meio, mais ou menos, cada um, meio que contando essa história do que tinha acontecido, inclusive desse cara ter falado essas coisas para a minha ex-mulher, e coloquei as 5 pessoas em um grupo. Você disse que são as minhas 2 irmãs, o meu cunhado e meus 2 filhos, que são as pessoas assim, ó, que eu não podia decepcionar. São as principais pessoas na minha vida. E nesse grupo eu mandei os vídeos para todos eles. Entendeu? Mandei um, mandei outro, quer dizer, eram 4 vídeos pequenos, né? Meio que me contando, né? Eu lembro que eu falei isso e depois que eu terminei isso eu chorava muito. Eu estava sozinho, eu estava já no carro, mas bem atordoado, né? Chorei muito ali, chorava muito enquanto mandei os vídeos. Não levou 10 minutos, a minha irmã, né, que me ligou e disse assim, mano, o que tu tá fazendo, mano? Vem aqui em casa, a gente quer conversar contigo. Eu disse, não posso hoje, era uma quarta-feira, é dia de fechamento de carga, não vai dar pra mim ir. Mas vem aqui, não, minto, desculpa. Meus filhos me ligaram. Ela me ligou e pediu pra mim de noite, eu disse, tá, eu vou de noite então, Uma meia hora depois, meu filho, mais velho, né, me ligou também. Pai, onde é que tá, pai? Eu tô trabalhando aqui perto. Tá, vem aqui, a gente quer conversar contigo. Eu não posso hoje, mas não posso, que eu vou lá na casa da minha irmã lá e a mesma coisa que eu mandei para ti, eu mandei para elas também. E eu vou lá conversar com eles, querem conversar comigo. Tá, pai, mas vem aqui, a gente quer conversar contigo. Até eu chegar à noite, isso foi de manhã, numa quarta-feira, até eu chegar à noite, chegar na casa das minhas irmãs e enfrentar a cara delas, entendeu? Foi assim, foi um martírio. Eu não sabia se eu atendia clientes, se eu saía e entrava no carro e chorava, se eu meio que me desesperava, sabe, eu não sabia o que fazer com tudo isso. Aí chegou a noite, eu entro na casa da minha irmã, tá minhas 2 irmãs e meu cunhado. Cheguei lá e sei o que eu falo pra vocês. Eles assim, mano, não tem problema nenhum com isso. A gente já até desconfiava, a gente já te conhece há muito tempo, não tem problema nenhum. Aí eu pensei, mas as pessoas agora vão ser preconceituosas comigo. Como é que eu vou passar? Como é que eu vou sair na rua agora? Eu dizendo isso, né? Como é que eu vou sair na rua, né? Um homem velho, casado, com filhos, viado, puto. Desculpa eu falar, eu falei para elas assim, que sai com homem, que beija homem, que agarra homem. Como é que eu vou dizer isso? Como é que as pessoas, como é que a minha família vai pensar uma coisa de mim? Eu estou de choque, né? Aí a minha irmã mais nova, que tem 51, disse assim, olha, mano, eu vou te dizer uma coisa, isso não tem problema nenhum. Tem um grande preconceituoso que tem que ser derrubado, e esse preconceituoso é tu. Para nós não muda nada, tu é a mesma pessoa que sempre foi e sempre vai ser. E os 2 todos me disseram, isso me deixou livre, né? Assim, não tem preconceito para nós, assim, inclusive, essa situação que aconteceu desse cara tá ameaçando de fazendo isso tudo, dessa minha irmã mais nova, ela tem lojas aqui na cidade, então ela tem uma condição financeira melhor que a minha. Ela queria patrocinar para nós desenvolvermos um rastreamento para descobrir, para mandar prender o cara, né? Uhum. E eu disse que não queria, e não fizemos isso, né? Tudo bem, saí de lá tranquilo, assim, ó, tranquilo não, assim, como se eu tivesse tirado um planeta das minhas costas, de tanto peso, né? Mas eu tinha um outro dia, eu tinha que enfrentar umas coisas que eu acho mais difícil, meus 2 filhos. Fui na casa de um, que já é casado, e tava o outro lá, chegou os 2 lá, né? Isso no outro dia, já te contando, vou acelerar por causa do tempo, né? Chegando lá, estavam meus 2 filhos, eu não sabia o que falar, né? Eles olharam para mim e disseram assim, pai, não te preocupa, a gente te ama, tu é o melhor pai do mundo, a situação da tua opção sexual para nós não muda nada, isso para nós é tão comum, entendeu? A gente só quer que tu seja feliz, tu sempre vai ser nosso pai, eu vou ter sempre o maior orgulho de dizer para todo mundo, entendeu? Que tu é o meu pai. E desculpa, é que isso toca uma parte mais sentimental, passou-se alguns anos, mas a gente, quando o filho diz alguma coisa dessa pra gente, né, que eles são os orgulhos da minha vida, é forte dizer isso, mas eu me senti assim, ó, eu me senti que naquele momento
eu tinha e deveria aceitar quem realmente eu sou. E me dar o direito de ser feliz. Porque eles mesmos disseram isso para mim: pai, a gente quer que tu seja feliz. Tu não muda nada, você vai ser o melhor pai que a gente tem até hoje. Eu, por esse peso na consciência, eu deixei a minha, financeiramente falando, eu saí de casa, como eu tenho um sítio que é de herança, né, e ela não tem nada, eu deixei uma casa com o carro dela, com piscina, continuei assumindo contas de água, luz, telefone, pagava plano de saúde para ela, e continuei pagando, embora ela não havia necessidade, porque todos os meus filhos não moram mais em casa, né? Eu tenho de 23, um de 24 e um de 29. Continuei pagando ainda pensão mensal. Eu pagava 5 coisas por mês. Pra pelo ela. peso da minha consciência. Mas contato ela, mesmo entendeu? vocês não tinham. Você nunca teve uma conversa com Não. ela pra explicar o Não. porquê de tudo isso ter acontecido. Não tive, não teria e não vou ter, entendeu? Pelo motivo de que eu conheço a pessoa e não seria prudente, não seria saudável, Uhum. e ela não aceita. Entendeu? Até hoje ela Tanto não que as aceita. coisas... Não, a gente não se fala, inclusive, assim, eu não tinha ela bloqueado no celular, mas ela só xingava, só xingando, ela dizia coisas de muito baixo escalão, ela dizia do tipo que essa corja, inclusive, eu acabei tendo que bloquear porque estava pesado demais. Meus filhos disseram para mim: pai, bloqueei a mãe porque assim, vocês estão se agredindo, a gente não vai ficar contra ela, mas vocês estão se agredindo. Mas eu não posso bloquear ela porque ela tem o peso, ela sofreu muito com isso. Sim, pai, mas isso não está fazendo bem nem para ela, até que eu cheguei ao ponto de bloquear ela mesmo. Aí ela me bloqueou, a gente não se fala mais nada, né? Nada. Mas as últimas questões, eu bloqueei ela faz o quê? Acho que faz um ano, recém que eu bloqueei ela, né? Nós estamos separados já há 3. Faz um ano que eu bloqueei ela, mas as últimas palavras, que inclusive ainda estão no celular até hoje, é do tipo assim, ó, essa raça, viado, puto, isso tem que morrer todo mundo, isso não presta, isso é uma corja. Que assim, ó, daí para muito mais, entendeu? Daí para muito mais. É tipo a E aí Jojo eu tive Todinho, que que bloquear. ficou com raiva da comunidade inteira por causa do namorado dela. É bem isso, eu não sei, é bem isso, é bem isso. Passou-se tanto tempo, hoje não posso dizer exatamente hoje, mas já indo já para os finais aqui, né, passou esse tempo, aí esse meu, que eu considerei ele como meu namorado, eu consegui fazer coisas assim, eu me libertar, claro, né, o Rufus, muito atendimento psicológico, né. Eu sempre fui muito contrário por ser muito ogro, muito bruto, entendeu? Eu cheguei aí algumas vezes em psicólogo, psiquiatra, lá no início da história, muito antes disso tudo acontecer, né? Antes até de eu ter relacionamentos na rua, né? E eu sempre não aceitava, assim, sabe? E nesse momento, a força que eu digo para ti, assim como eu diria para qualquer pessoa, vão no psicólogo. Eu acho que assim, ó, eles são profissionais, claro, qualquer profissional tem uns muito bons médicos, tem uns médicos não muito bons, né? São profissionais que vão nos ajudar, a gente vai se libertar, e se não fosse a ajuda dela, né? Se não fosse a ajuda dela, muito profissional, nada pessoal, mas muito profissional, se não tivesse a ajuda dela e muitas coisas de que eu poderia fazer, eu poderia ter feito alguma loucura, entendeu? Hoje você se considera um homem gay? Eu considero um homem gay, não tenho problema nenhum contra isso, ninguém vai me falar nada, entendeu? Claro, assim, ó, eu tenho algumas coisas que eu não admito, né? Se eu não consigo hoje sair com meu namorado de mão na rua, eu não consigo dar beijo no meu namorado na rua, isso não está liberto, entendeu? Isso eu não consigo, né? Hoje você está namorando outro homem. Tô. E a gente fazia rancho junto, a gente viajou junto para vários lugares, passeamos de carro, viajamos com a minha irmã, viajamos com tantos lugares, né? Ia para o sítio lá para fora
junto com os meus filhos, eu jogava bola com meus filhos. Eu me senti, nesse momento, muito feliz, porque mesmo ter passado 27 anos casado com uma mulher, tinha alguma parte minha que não estava liberta, entendeu? E eu não aceitava que essa parte se libertasse. Depois de tanto sofrimento, tanta coisa que aconteceu, tantas mágoas que eu causei, eu me culpo muito, né? Porque lá com 17 anos, quando eu cometi a primeira falha minha de ter saído com alguém, eu deveria ter separado. Eu não poderia ter ficado mais 10 anos com ela, porque o que eu fiz para ela foi ruim. Eu não consegui, eu não me libertei, eu não me senti que eu poderia fazer isso, porque eu nem aceitava isso. Mas eu tinha que ter tido a hombridade de, naquele momento, me separado e não ter voltado, e ter aceitado quem eu realmente era. Ter procurado um psicólogo naquele momento. E ela teria me ajudado a eu definir muitas coisas que tantos sofrimentos teriam sido poupados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ou de repente... Pergunta. Se você pudesse conversar com a sua ex-esposa civilizadamente hoje, se ela estivesse à sua frente sem te xingar e você pudesse dizer alguma coisa a ela, o que você falaria? Se eu tivesse, assim, isso nunca vai acontecer. Eu conheço ela está com 51 anos também, eu conheço ela não tem esse discernimento para esse tipo de coisa. Não tem. Tem muita mágoa. Se eu dissesse isso, eu pediria, talvez, perdão, embora ela não é necessário perdoar, porque não tinha como. E eu gostaria, assim, que ela me perdoasse por eu não ter tido, de repente, a humildade de enxergar de que eu tinha escondido de mim. Eu não tive capacidade de administrar isso. Eu fui fraco, eu fui falho, eu fui errado, eu fui extremamente preconceituoso, e principalmente preconceituoso comigo mesmo. Agradecer a ela de coração pelos filhos que ela me deu. Meus filhos são assim, são as melhores coisas da face da terra. Eles são perfeitos em tudo. Eu tenho que aprender com eles. De 29 anos, eu tenho que sentar com eles, eles têm que me ensinar. Entendeu? De tanto que eles são inteligentes, de tanto que eles são capazes, de tanto que eles são para frente, eles são assim, a evolução deles é tão grande que, claro, eu acho que eu trabalhei bastante para isso, mas eles são tão grandes e foi ela que me deu isso. Essas alegrias da minha vida, eu tenho muito a agradecer a ela. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso. Mas como eu posso te dizer assim, eu não tenho como fazer um novo passado. Então eu vou tentar, depois de tão tarde, embora a curva da vida da gente, eu já comecei a descer a curva da vida, né? O meu fim está mais próximo do que o meu início, é uma coisa normal da vida, né? Eu não posso fazer um novo passado, mas estou me empenhando ao máximo de fazer um melhor futuro. E se você pudesse se encontrar com você quando você tinha 30 e poucos anos, o que você, com a sua cabeça de hoje, aconselharia aquele Pedro de 30 e poucos anos que sentia desejos por homens, mas era extremamente homofóbico na sua cabeça e por isso acabou metendo o pé pelas mãos em várias situações, fazendo coisas que não deveria? O que você diria para ele com a sua maturidade de hoje, pensando que quem está te assistindo pode ser um desses Pedros precisando de uma palavra dessas? Eu acho que eu diria, procura uma ajuda profissional, vai no psicólogo, de coração, vai no psicólogo e pede para que te ajude, entendeu? E outra coisa, se aceite, entendeu? Se aceite, porque eu não considero que eu tenho uma opção sexual ser gay, porque não é essa opção. Se eu pudesse hoje ter uma opção sexual, eu seria hétero, de coração. Eu jamais gostaria de ser gay. Eu queria ser hétero, para sofrer menos. Aí eu posso dizer, mas tu tem uma orientação sexual ser gay. Não, eu não tenho orientação, porque ninguém me orientou para ser assim. Isso nasceu comigo.
Eu tenho a vida toda, acho que muitas pessoas. Desculpa, que são, como diz a psicóloga, são várias caixinhas que a gente guarda. Pode chorar, homem elas chora doem também. Outra coisa, falasse uma coisa agora, homem chora, né? Quando eu chorei, eu não podia nunca que alguém visse, porque isso não era coisa de homem. Eu fui criado dentro desse formato. Homem não chora, homem é forte. E eu acho que assim, ó, eu diria para qualquer cara que tivesse seus 30 e poucos anos, vou me encontrar no mesmo lugar, e tá passando por isso, não se culpe por isso, entendeu? Tente não se culpar por isso. E procure uma ajuda profissional. De repente não tem dinheiro para pagar um psicólogo, que eu sei que também tem questão financeira, né? Mas tente, tente tornar a coisa mais leve. E se vê que não está dando, se está casado com mulher, entendeu? Saiba que a gente não tem direito, a gente tem direito de ser responsável por aquilo que a gente fez contra nós mesmos. Mas nós não temos direito de machucar outras pessoas. E se tu continuar com a outra pessoa fazendo o que eu fiz, tendo uma outra personalidade, curtindo fora, eu fiz tanta loucura que hoje eu tenho vergonha de dizer que eu fiz isso, mas de uma certa forma foi um aprendizado. Isso eu me machuquei, mas eu destruí uma pessoa e eu não tinha o direito de fazer isso com ela. Assumo isso, que fiz isso, e eu não peço novamente perdão por ter feito esse tipo de coisa, mas eu acho que, como eu já falei agora, né, vamos tentar fazer um novo futuro, né? Sempre que uma amiga me conta que descobriu que o marido é gay, eu sempre falo uma coisa e às vezes elas até ficam bravas comigo. Eu falo assim, gata, não sinta raiva do seu marido, porque você pode ter certeza que ele sofreu demais nessa história. Porque fica pensando que é só safadeza, que é só sem vergonhice. Mas na nossa conversa, e eu acho que ficou muito claro para as mulheres que tinham dúvida de como o homem que faz isso se sente, ficou claríssimo que é um sofrimento terrível, porque imagina você passar a vida toda tendo que assumir outra personalidade para viver os seus desejos, viver aquilo que você gosta de verdade, o que não significava que você não gostava da sua mulher. Pelo contrário, você achava, tinha certeza que era com ela, que ela era a sua cura, né? E para uma pessoa que está tentando se curar de uma coisa que não tem cura, e ver aquela mulher e pensar, nossa, ela é minha cura, significa que sim, ela é muito importante na sua vida, ela foi muito importante na sua vida. Você, por todas as suas inseguranças, por toda a sua vivência, né? Como, imagina, se eu com 36 anos vivi toda a infância e adolescência, essa coisa da homofobia, imagina você com 50 e poucos anos, o que você viveu, o que você viu, ainda mais aí onde você mora, que a gente sabe que é um lugar que as pessoas têm um pensamento realmente do jeito que você falou. Então, todas as suas vivências fizeram acontecer tudo isso. Eu tenho certeza que você não agiu por mal, ficou bem claro nessa frase que você falaria para sua esposa, nesse seu arrependimento. Não dá para se culpar porque você fez o melhor que você podia com as ferramentas que você tinha naquele momento. Você acreditava que viver desse jeito era a melhor coisa, apesar de estar causando sofrimento e de principalmente sofrer, porque a pessoa que mais sofreu nessa história toda foi você. Mas o importante é que você deixou a vida fluir, deixou o caminho da vida fluir. E quando você deixou a vida fluir, você entendeu que não há nenhum problema em ser gay, que não há nenhum problema em se apaixonar, em ter um namorado, apesar das coisas que aconteceram. E eu me lembro que quando eu tinha 13, 14 anos, eu me olhava no espelho e pensava assim, minha nossa. Lá em Araraquara, interior de São Paulo, eu pensava, ser gay vai ser o maior segredo da minha vida. Ninguém nunca vai saber disso. Eu vou arranjar uma esposa, eu não vou deixar ninguém da cidade falar de mim, bater em mim, que não sei o quê. E aí, quando eu contei com 16, 17 anos para minha irmã e para minha mãe, a reação delas foi, eu já sabia, isso não muda nada. O que é muito parecido com o que aconteceu com você, porque
Você teve esse alicerce de pessoas que você sempre imaginou, ai meu Deus, vão me rejeitar, vão me rejeitar. E quando você contou, eu te conheço, Pedro, eu já sabia, eu te amo, independente do que você é, com quem você sai. E isso foi tudo necessário para o seu crescimento e para que agora, depois dos 50 anos, a felicidade plena na tua vida veio depois dos 50 anos, quando você entendeu que não há doença nenhuma no que você é, que não há problema nenhum no que você é, que sim, houveram erros, mas também houveram acertos, como seus filhos e como toda a maneira que você tentou reparar essa situação. Então não se sinta culpado, se sinta livre, você é um homem livre. A vida, há pouquinho tempo atrás, aliás, há bastante tempo atrás, nós aqui no meu grupo de CTG tivemos perdas de jovens de 22 anos de acidente. Um teve uma doença lá que também perdemos com 9 anos. E a vida é muito rápida. E há pouquinho tempo atrás, eu fiz meus 18 anos. E daqui a pouco eu fechei os olhos e abri, eu já estava com 54. E eu deixei de viver esse tempo todo me martirizei durante todo esse tempo, porque de repente eu bloqueei coisas, né, que eu deveria ter libertado desse. A gente deve ajudar muitas pessoas, mas a gente deve ajudar a nós mesmos. Devemos gostar de nós devemos nos dar o direito de ser feliz. O ser feliz, ter um homem ou ter uma mulher do outro lado, é independente. É amar o próximo, amar qualquer um, mas amar uma pessoa. E é isso que eu digo. Eu acho que a principal coisa que nós temos que fazer hoje é se liberte, se dê o direito de ser feliz, se dê o direito de ser tu mesmo, entendeu? Não tranca tanto o que tu tem vontade em prol de uma sociedade, ou às vezes essa sociedade até já te aceitou e tu não te aceitou ainda, que foi o que aconteceu durante tanto tempo. Eu levei 54 anos para começar a dizer que hoje eu estou me sentindo feliz. Só que 54 anos é muito tempo. É muito tempo. Eu passei do meio século. Levar 54 anos para tu te dar o direito de dizer assim, vou começar a ser feliz. Poxa vida, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Não perca esse tempo, né? Não deixa passar esse tempo todo. Não faça o que eu fiz, os erros que eu fiz, não cometa falhas com pessoas, não machuque pessoas também. Isso a gente não tem direito de fazer. Isso que eu fiz hoje, depois que eu escutei aquele depoimento de um outro cara que eu me identifiquei, não sei porquê, eu acho que a gente tem que acreditar numa luz divina, né? Porque se eu escutasse várias vezes mulheres falando, eu escutaria um pouco, escutaria mais um pouco, mas não quando eu escutei aquele cara falando, alguma coisa me prendeu e fez com que eu escutasse até o fim. E aquilo começou a cruzar com as minhas informações, cruzar com a minha vida, e fez com que eu entrasse em contato contigo. E eu te digo mais, da forma com que eu falei agora aqui para ti, no canal que vai ter abrangência maior, eu nunca fiz isso. Só a minha psicóloga sabe do formato que eu falei para ti. Várias pessoas, amigos dele, sabem pedaços. Mas desse jeito que eu falei para ti aqui, que eu falei nesse canal, que eu falei que vai ter uma abrangência maior, só a minha psicóloga soube até hoje. E eu me sinto muito aliviado de ter feito isso. Se vai ajudar alguém, não sei, entendeu? Mas eu vou te agradecer porque ajudou a mim poder compartilhar isso com vocês. Muito obrigado pela confiança. Eu acho que eu admiro esse teu trabalho, porque eu, na verdade, nem conhecia, eu comecei a conhecer agora, e tu parece, como eu digo assim, tu parece um psicólogo, né? Porque tu fala com tranquilidade, deixa a gente que está desse lado de cá à vontade de falar uma coisa que não é fácil de falar, porque isso mexeu nas minhas caixinhas, onde estão guardados os meus arquivos mortos, né? E eu me senti muito à vontade de poder falar contigo, sabendo que milhares de outras pessoas vão escutar isso, mas tu me deixou muito à vontade. Parabéns, assim, ó, quem sabe um dia, né, eu te conheça pessoalmente para poder te dar um abraço e te agradecer
por tu ter me ajudado também, primeiramente em ter escutado aquele cara, que fez com que eu também pudesse fazer a mesma coisa. Primeiro, ter escutado aquele cara e me identificar, e hoje eu poder tirar mais um peso, podendo compartilhar isso que eu compartilhei contigo. Muito obrigado pela ajuda, foi muito, muito, muito útil mesmo. Quem sabe um dia a gente não se encontra por aí. O mundo é um ovo. Sim. E as distâncias são pequenas. Eu já tive viagens que eu participei com a minha família, que eu digo meus 5 patamares, meus 5 pilares, em praticamente quase todos os estados do Brasil, né? E, então, quem sabe, um dia a gente vai se cruzar. E eu vou ter a honra de poder dizer que, aqui ó, esse gay velho aqui, entendeu? Também já foi novo. Mas tem muita alegria de poder dizer que eu sou gay e não tem problema nenhum com isso. Eu gosto de um outro cara e também não tem problema nenhum com isso. Eu tenho 2 filhos que me amam, entendeu? E também não tem problema nenhum com isso. Então, de uma certa forma, não tem problema nenhum. Os problemas é a gente que cria.